Meus amados, a paz do Senhor, Deus te abençoe nessa manhã gloriosa, você que nos assiste também, que Deus te abençoe gloriosamente. Jesus está aqui, amém? Obrigado, pastor. Meus amados, vamos falar sobre a glória da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 ao 6. Quero também aqui parabenizar o nosso querido, não sei se já falaram o nome, se não pode falar, um mistério aí no ar. Nosso querido aí que vocês já conhecem, né? Aniversariante de hoje. Está bem longe, mas nosso coração está junto. Parabéns aí, forte para ele. No final vai ter aí alguma coisa aí. Meus amados, quem encontrou, diga amém. Eu vou ler aqui na NVT, que é bastante clara na sua revelação. Versículo 3 diz assim: eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Amém, queridos? Meus amados, eu quero ser rápido com você, não vou te cansar, mas veja que o apóstolo Paulo, ele vai instruir aqui os nossos irmãos lá de Corinto, uma cidade da Grécia, sobre a ressurreição de Cristo. E é interessante que o apóstolo ele começa dizendo que ele quer falar de algo muito importante, né? Ele diz aqui: o que é mais importante é que Cristo morreu por nossos pecados. Segunda coisa que ele diz aqui é segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo não está baseando, nem vai, durante todo esse capítulo aqui, discorrer sobre a questão da ressurreição de Cristo, baseado em alguma informação solta no ar, em alguma tradição religiosa, embora ele era muito religioso desde a sua infância, fariseu, mas ele diz aqui, conforme as Escrituras. Então a ressurreição de Cristo está baseada, primeiro, nas Escrituras, segundo, no testemunho de pessoas. Ele diz aqui que ele apareceu aos 12, ele apareceu a Tiago, e ele apareceu a mais de 500 irmãos, dos quais ainda, quando Paulo escreveu, muitos estavam vivos. Isso já tinha se passado aproximadamente 25 a 30 anos depois da ressurreição de Jesus, e muitos daqueles irmãos que o viram ressurreto ainda estavam vivos. Então, queridos, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é baseada primeiro nas Escrituras e segundo no testemunho de pessoas que o viram ressuscitado. Portanto, isso é segurança para nós. Nós vamos ver aqui ao longo desse capítulo que o apóstolo Paulo, ele coloca como base indestrutível, indiscutível, que a ressurreição de Jesus aconteceu verdadeiramente para a nossa salvação. Ele vai dizer aqui, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Eu vou discorrer mais adiante. Portanto, nós podemos crer de todo o coração que Jesus Cristo ressuscitou. E por que eu estou destacando a questão quando ele diz segundo as Escrituras? Porque, meus amados, hoje tem muito comentário, né, nas redes sociais, muita gente que sabe de muita coisa, e como já disse aqui, como aconteceu na pandemia, né, do Covid-19, em que todos sabiam de tudo, tinha especialista para tudo, mas ninguém sabia nada. No final, a população foi mais confusa do que antes. Então hoje assim também está acontecendo no meio cristão, no meio evangélico. Há pessoas comentando coisas que
realmente não contribui em nada, não acrescenta em nada para você. Então, o meu conselho para você, para todos nós, é que fiquemos com as Escrituras. Se você tem algum questionamento, alguma dúvida, vai na Escritura, vai na Bíblia, a palavra de Deus. Ela tem a revelação genuína e verdadeira, que não te trará confusão, mas te trará a revelação de Deus para a sua vida. Porque se você ficar nessa, mas fulano de tal falou isso, mas lá no YouTube fala isso, mas lá no Facebook falou aquilo, vai virar uma confusão que no final você não vai entender mais nem o que você está tentando compreender. Então fica com a Escritura, assim como Paulo nos aconselha aqui. Meus amados, nós sabemos que há uma promessa de Deus desde o Gênesis sobre a vinda do Messias. Nós vemos lá em Gênesis 3,15, quando Deus promete à mulher que dela nascerá um que irá pisar a cabeça da serpente. Isso é uma promessa que ao longo dos anos o adversário veio tentando destruir todo aquele garoto, aquela criança, aquele rapaz que se destacava. O maligno, penso eu, não é? Desconfiava, pode ser esse o Messias, vou tentar atrapalhar o plano de Deus, como sempre ele tentou, não é? Mas nunca conseguiu, porque Deus não tem plano B. Quando Deus estabeleceu o seu plano lá na eternidade, já estava tudo planejado. Deus já sabia que Adão ia pecar, Deus já sabia que Caim mataria Abel, Deus já sabia que Israel ia fracassar, Deus já sabia que os profetas também pecariam, portanto já estava planejado a vinda do Messias. Embora o adversário tentou de várias formas e vai continuar tentando destruir agora, não o Messias, mas você, a sua fé, a clareza da sua fé e a sua segurança na Escritura, ele vai continuar, ele está fazendo isso todos os dias, através, sabe do quê? Da nossa mente. Meus amados, nós estamos vivendo uma era que as mentes das pessoas estão sendo confusas, estão sendo atrapalhadas, estão sendo tomadas pelo adversário com comentários, como eu já citei aqui. Portanto, o diabo, ele vai atacar, não é com um chifre, não é com um tridente, não é para te assustar na madrugada, não. Ele virá através de conselhos de ímpio. Por isso a Bíblia já aconselha lá no capítulo 1 de Salmos, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O ímpio não tem conselho para você, a televisão não tem, a internet não tem, meu amado. O seu conselho vem do Espírito pela palavra, pela Escritura. Aleluia! Fica com a Bíblia. Toda vez que você ouvir qualquer comentário, confirma com a Bíblia, confira com a Bíblia. Caso não bata na Bíblia, a Bíblia sempre vai estar acima de todo e qualquer comentário. Guarde a tua mente, capítulo 12, versículo 3 de Romanos, Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tudo está na nossa mente, porque a nossa mente elabora pensamentos, a nossa mente decide as nossas atitudes, e as nossas atitudes determinam o nosso comportamento. E nós estamos vendo hoje que no meio cristão, no meio evangélico, já foi citado, todos vocês sabem, quantos escândalos têm acontecido. Por quê? Porque a mente está sendo minada pelo maligno. Mas o Espírito Santo, meu amado, ele guardará a sua mente, o seu coração em Cristo Jesus, pelas Escrituras. Amém, queridos? Mas o adversário nunca desiste. Ele já tentou e vai continuar tentando. Ele tentou quando ele incitou Caim a matar o seu irmão. Talvez o adversário pensasse, pode ser que seja Abel, o Messias. Ele é um rapaz temente a Deus, Deus se agrada do seu sacrifício, ele é justo, ele anda na presença de Deus, vou destruir Abel. E assim foi, mas não era esse, o plano de Deus estava acima disso. Ele vai tentar também com a nação de Israel. Quando Deus levanta a nação de Israel, fala com a nação, entrega as suas leis à nação, usa essa nação poderosamente como luz para os gentios. O adversário pensou provavelmente, pode ser que alguém vai sair dessa nação aí e será o Messias, então eu vou levar essa nação à idolatria, ao pecado. Israel chegou num ponto, amados, de queimar seus próprios filhos em sacrifícios a deuses pagãos. Olha a situação, povo de Deus, a injustiça campeava, a injustiça reinava em Israel. Hoje você fica horrorizado com as injustiças no Brasil, mas imagina uma nação que é povo de Deus, que tem a lei de Deus, que tudo é Deus guiando, é uma teocracia. No entanto, a injustiça imperava também como nos nossos dias.
Como o coração de Deus se entristeceu com isso, e como o maligno regozijava pensando: consegui frustrar o plano dele, o Messias não virá salvar esse povo vai morrer nos seus pecados. Mas, meus amados, Jó capítulo 40, versículo 2, Jó diz o seguinte: bem sei eu que todas as coisas tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. A Bíblia também vai dizer em Isaías: operando Deus, quem impedirá? O adversário não conhecia esse Deus verdadeiro, ele pensava que conhecia, ele não sabia que Deus jamais é detido por qualquer planejamento ou qualquer atitude, seja humana, seja do maligno. Tudo que a humanidade fez de errado, Deus superou isso, como disse Paulo: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus está acima do meu e do seu pecado, meu amado. Você talvez fique entristecido pensando: eu sou tão falho, como eu posso dizer que vou para o céu? Como eu posso dizer que sirvo a um Deus tão santo? Eu acho que tudo isso é um engano, tudo isso eu estou crendo numa farsa. Nada disso, meu amado, fica firme na fé. Embora sejamos nós falhos, pecadores, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, te purifica de todo pecado. Não há pecado que Deus não perdoa. Não fique arrastando o pecado, não fique levando carga pesada nas suas costas, na sua consciência de pecado, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, te purifica de todo e qualquer pecado. Abandone o seu pecado, confesse ao Senhor, e o perdão virá para a sua vida, e a bênção de Deus será no seu coração. A promessa de Deus estava estabelecida. Deus prometera que o Messias viria. E os anos se passaram. Chegamos em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Paulo diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir aqueles que estavam escravizados debaixo do pecado. O Messias veio. Querendo o diabo não, gostando não, ele veio. Só que ele não parou aí. Mesmo criancinha já, Jesus acaba de nascer, ele já vem com as suas estratégias tentando destruí-lo através do rei Herodes. Quando Herodes ficou sabendo que havia nascido o rei de Israel, ele ordenou que os magos fossem até lá, vissem onde estava o menino e voltassem e dissessem a ele, porque ele também queria adorar. Mentira, ele queria matar o menino. É tanto que o anjo avisa para José: foge para o Egito, porque eles estão tentando matar o menino. E assim foi. José e Maria e Jesus, bebezinho, foram para o Egito. Ficaram lá até a morte de Herodes. Herodes morre, o anjo avisa para José: volta, porque aquele que procurava a morte do menino já morreu. José volta, e Jesus então cresce ali em Nazaré, e ele se torna um rapaz, e próximo aos 30 anos, ele é batizado por João, como já foi mencionado aqui. Ele é batizado no Rio Jordão, e aí começa o seu ministério. Mas o maligno não parou, não se satisfez, ele continuou tentando Jesus. A primeira tentação foi lá no deserto, quando ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer, e obviamente a fome era grande, porque Jesus era um ser humano como qualquer de nós. Mas Jesus, meus amados, sabia que a sua obediência tinha que ser estritamente ao Pai e não ao diabo. O diabo ali estava desafiando, colocando em dúvida a filiação de Jesus a Deus. Ele disse: se tu és o Filho de Deus. Ele queria que Jesus fizesse ali uma exposição, um exibicionismo do seu poder, mas Jesus recusou, dizendo: nem só de pão viverá o homem. E nós sabemos disso, querido. E essa é uma verdade para nós humanos. Hoje, meus amados, as religiões, as seitas estão indo nesse ponto frágil e fraco de qualquer ser humano, que é o alimento, que é a sobrevivência, que é o que vestir e o que comer. E dentro disso, eles estão assolando a igreja do Senhor, fazendo promessa, levando as pessoas a colocar única e exclusivamente a sua esperança em Deus nessas coisas. Mas nem só de pão nós vivemos. Ainda que você tenha pouco alimento ou pouco recurso financeiro, meu querido, maior é aquele que está na sua vida, aquele que te salvou, te deu um presente muito maior do que riqueza terrena. Não se deixe enganar por essa mensagem de realmente você vir para
para Deus tirar você do fundo do poço. Deus já nos tirou do fundo do poço espiritual. Deus já nos deu a herança eterna para morar com Jesus Cristo na glória para sempre. Isso está acima de qualquer coisa desta vida terrena. Mas ele não vai desistir, ele vai continuar tentando. Ele usou Judas para trair Jesus, entregou Jesus aos seus perseguidores. Jesus ali é morto, diz a Bíblia, na sexta-feira pela manhã. Marcos diz que ele foi crucificado às 9 horas da manhã, ficando na cruz até às 15 horas. Após isso, ele é retirado da cruz e é colocado em uma sepultura. Talvez Satanás estivesse se dando por vencedor. Jesus foi vencido, eu matei, pelo menos usou os romanos para fazê-lo. E aos olhos de pessoas humanas, carnais, tinha fracassado o plano de Deus. O Messias veio, mas os homens o mataram. Acabou a esperança para a humanidade. Mas mal sabia ele, mal sabiam eles, que ali estaria sendo efetuado o maior milagre de toda a existência humana, que é o milagre do resgate, da restauração da humanidade. Com aquela morte, Jesus Cristo ao morrer, ele estava trazendo vida a todo aquele que nele crê. Jesus Cristo estaria efetuando aquilo que a religião não pôde fazer. Jesus Cristo estava fazendo aquilo que a lei de Moisés não pôde fazer. Jesus estava fazendo aquilo que os profetas não conseguiram fazer, que é purificar o coração e a mente de todo aquele que se entrega a Jesus Cristo de verdade. Ali estava acontecendo o resgate da sua alma, meu irmão. Aquilo que você jamais conseguiria pagar, aquilo que a humanidade jamais conseguirá pagar, Jesus Cristo estava pagando quando ele disse: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ali foi rasgado o véu de alto a baixo, ali concluiu-se o plano de Deus de resgatar a humanidade pela morte de Jesus Cristo. Mas alguém dirá: mas aí, veja bem, Jesus morreu, terminou, e agora? E agora vem o segundo milagre, porque a ressurreição de Jesus Cristo, meu amado, é a segunda parte desse milagre. Se Jesus apenas morresse no Calvário e não ressuscitasse, nós seríamos como qualquer outros religiosos. Tem vários por aí, tem vários religiosos colocando a sua fé numa ideia, numa tradição religiosa, numa informação que não é segundo a Escritura. Nós seríamos da mesma maneira se Cristo não ressuscitasse. E é isso que o apóstolo Paulo vai nos trazer aqui em Coríntios. Ele vai explicar que Jesus Cristo não só morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus e para perdão dos nossos pecados. Nós não seguimos um Cristo morto. Tem uma religião por aí que comemora, né, o Cristo morto. Nós comemoramos o Cristo ressurreto. O nosso Jesus não está lá no sepulcro. O nosso Jesus não teve o seu corpo decomposto pela morte, não. O nosso Jesus ressurgiu glorioso e está sentado à direita do Pai nas alturas. Todos nós agora podemos comemorar: Jesus venceu a morte. Apocalipse 5, versículo 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o mundo, venceu a morte. Jesus Cristo, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus, o Jesus ressurreto para a glória de Deus Pai. Depois da sua ressurreição, Jesus ainda passou por aproximadamente 40 dias se manifestando e trazendo mensagem aos seus discípulos, aos seus apóstolos, preparando ali o início da igreja, que daria continuidade à sua missão aqui na terra. Portanto, a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé. Sem a ressurreição de Cristo, a cruz não teria valor algum, seria apenas mais um instrumento de tortura.
era o instrumento mais torturador da época romana, aquela morte mais cruel. Para aquele bandido pior da humanidade, eles o crucificavam. Jesus não era o pior bandido, mas Jesus provocou naqueles religiosos da época uma ciumeira tão grande, uma inveja diabólica tão grande. E o diabo pensou: é esse realmente o Messias, eu tenho que matá-lo, eu tenho que incitar esses religiosos para matar Jesus. Mas os judeus não tinham permissão de matar ninguém, por isso que eles o levaram até Pilatos, dizendo: ele está indo contra César. E Pilatos acreditou nisso e mandou que crucificassem Jesus. Quem crucificou Jesus não foram os judeus, foram os romanos, soldados romanos. Mas essa morte de Jesus não foi o fim, como já dissemos. Satanás mais uma vez estava enganado. Jesus vai morrer, mas vai ressuscitar ao terceiro dia, conforme a Escritura. Mas veja, queridos, 1 Coríntios, voltando aqui, nós vemos no capítulo 15, que já falamos, versículo 14. Se você tiver com a sua Bíblia, pode acompanhar. Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Olha que interessante. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. E ele diz mais ainda: é inútil também a fé que vocês têm. Paulo está dizendo: olha, tudo que os apóstolos já pregaram, tudo que nós já pregamos, é inútil se Jesus não ressuscitou. Por que ele vai ser enfático? E todo o capítulo 15 aqui é dedicado à questão da ressurreição de Cristo. Porque os gregos não criam em ressurreição de mortos. E já estava esse comentário na igreja lá em Corinto: Jesus não ressuscitou. Paulo diz: ora, então nós estamos pregando em vão, porque nós pregamos que ele ressuscitou. E o que é pior, a fé de vocês não tem valor algum. Porque qualquer religião, queridos, que pregam aí, se não tem Jesus como único e suficiente Salvador, o Jesus ressurreto, essa fé é vã, essa pregação é inútil, essa pregação não tem poder algum para transformar vidas, porque só a ressurreição de Jesus tem poder para remover pecados. E Paulo vai continuar, versículo 15, ele diz aí no versículo 15, na sua Bíblia, você pode conferir aí: mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Paulo diz: nós seremos tidos como mentirosos. Nós estamos mentindo acerca de ninguém menos do que o próprio Deus, porque nós temos pregado que Deus ressuscitou Cristo. E vocês aí, coríntios, vocês gregos, dizem que não há ressurreição. Então nós somos mentirosos e estamos acusando o próprio Deus de fazer algo que ele não fez. Olha o absurdo que vocês estão indo. Volto a dizer, queridos, a questão da mente. Veja que os comentários, como Paulo vai dizer aqui depois, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações trazem a heresia. Esse povo aqui estava sendo contaminado por informações falsas. As pessoas diziam: Cristo não ressuscitou. E Paulo diz: não pense dessa forma, isso é heresia, porque se Jesus não ressuscitou, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Então tomemos cuidado, porque a heresia continua no nosso meio. Mas vamos lá, versículo 17. Veja só o que Paulo vai dizer no 17. Neste caso, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Aqui eu chamo a atenção sua, meu amado. O seu pecado custou o preço de sangue de Jesus, sim ou não? Mas o perdão foi complementado com a ressurreição de Jesus. Paulo está dizendo: se ele não ressuscitou, o pecado de vocês permanece. Sabe por quê? Quando Jesus morre, ele está cumprindo o plano de Deus. Quando ele é sepultado e ao terceiro dia Deus o traz de volta, isso significa que Deus está aprovando a morte de Jesus como morte vicária, morte substitutiva. Aquela morte de Jesus era para você, era para mim, pecador. Portanto, quando Deus traz Jesus de volta, Ele está dando a sua aprovação, o seu selo de aprovação. Eu aceitei o sacrifício como perdão
dos pecados da humanidade inteira. Por isso Paulo disse: se ele não ressuscitou, o pecado de vocês permanece. Não houve perdão de pecado, coisa nenhuma. Mas graças a Deus que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e os nossos pecados foram levados para nunca mais ser trazido à memória. Amém, querido? Glória a Deus. Mas Paulo vai continuar. Ele vai dizer no versículo 18, olha só que interessante, versículo 18: nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou, dormir aqui é morrer. Quem morreu na fé em Cristo Jesus está perdido. Não há esperança para quem morreu. Não haverá ressurreição para ninguém. Se Cristo não ressuscitou, ninguém também ressuscitará, porque Ele é a primícia dos que morreram. Olha que interessante, querido. Já pensou se você e eu, nós cristãos, não tivéssemos essa esperança? Tudo aqui na terra está muito difícil, nós estamos sofrendo, mas o crente tem aquela esperança: quando eu morrer, Jesus Cristo me trará de volta para uma vida eterna com Ele. Tira isso, tira essa esperança. Quando eu morrer, eu vou ficar vagando por aí, como alguns pensam. Outros já sabem que sem Cristo vai ser condenado. Olha a esperança nossa, onde estaria, meus queridos? Mas a nossa esperança está em Cristo. Assim como o Pai o trouxe de volta, também nos trará a vida pelo seu poder e a sua grandeza. Vem o versículo 19, para nós fecharmos aqui. Paulo vai dizer assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui Paulo está lançando a nossa visão para a eternidade. E eu percebo hoje, queridos, que no meio evangélico, infelizmente, essa visão de eternidade está ofuscada. As pessoas não estão entendendo que eles foram chamados por Cristo Jesus para viver a eternidade com Deus. Muitos estão esperando em Cristo só nessa vida. Muitos pensam que a morte de Jesus é para tirar ele do fundo do poço, da dívida, para trazer a ele uma vida abundante aqui na terra. Não, meu amado, Cristo Jesus te chamou para a eternidade com Ele. É algo muito maior, é algo muito mais abrangente. Jesus Cristo, meus amados, não é só para esta vida. Se assim for, somos os mais miseráveis de todos os homens. A eternidade te espera, meu querido. A sua vida nem ainda começou, se você quer saber. Ai, mamãe, nessa vida eu já sofri tanto. Pois está para acabar. Vai acabar isso aí e vai começar a verdadeira vida em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus diz em João 14:19: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vocês viverão. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 4:14, Paulo diz: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele morreram. Amém, querido? A morte não é mais o pavor que era antes, não. Para o cristão, a morte perdeu o seu poder. Por isso a Bíblia diz: onde está a morte, a tua vitória? A morte não é mais vitoriosa sobre a tua vida, querido. Não estou dizendo que você não vai morrer. Eu estou dizendo que a morte apenas não vai te assustar mais como antes, porque você já ultrapassou a morte para a vida eterna em Cristo Jesus. Alguém aqui já ouviu falar em Maomé, o profeta do islamismo? Se você for na Arábia lá, provavelmente está lá escrito, né? Aqui jaz Maomé. Não deve ter muita coisa dele mais, mas enfim. De lá ele não saiu quando o colocaram morto. Os restos mortais de Buda também estão enterrados lá na Índia, né? O Zen budismo. As pessoas que viajam aí dizendo que estão viajando, né, pela direção de Buda, também está lá enterrado. Os restos mortais de Confúcio provavelmente estão enterrados lá na China, não é? Mas se você for lá em Jerusalém, e eu pretendo ir lá em novembro, se o Senhor permitir, ô glória, vou tirar foto de tudo que é lado para trazer para vocês aqui.
lá vai estar escrito: não está aqui porque ressuscitou. Aleluia, glória a Deus, não está aqui porque ressuscitou. Pode ir lá, você pode ir lá comprovar, a história vai comprovar, isso não foi feito às escondidas não, está lá, não está aqui porque ressuscitou. Como disse Paulo, mais de 500 pessoas o viram ressurreto, glória a Deus. A Bíblia cita algumas ressurreições no Antigo Testamento, por exemplo, a ressurreição do filho da viúva de Sarepta. São apenas 3, não é interessante? 3 ressurreições no Velho Testamento. A ressurreição do filho da viúva de Sarepta, operado ali pelo profeta Elias. A segunda é a ressurreição do filho da Sunamita, através do profeta Eliseu. A terceira ressurreição foi de um soldado que, ao ser morto na guerra, não tendo tempo de cavar uma sepultura, jogaram ele, e ele foi jogado na sepultura de Eliseu, e ele encostou no osso de Eliseu, olha que coisa, e ressuscitou esse rapaz. Coisa interessante. Eliseu, depois de morto, só estava os ossos dele, os restos mortais de Eliseu, do profeta Eliseu. Aquele soldado acabara de ser morto, foi jogado ali, encostou nos ossos de Eliseu e ressuscitou. 3 ressurreições no Velho Testamento. No Novo Testamento nós temos 6 ressurreições, o dobro. A primeira delas, da filha de Jairo, uma garotinha de 12 anos, ressurreição operada por Jesus. A segunda também por Jesus, do filho da viúva de Naim. A terceira também por Jesus, a ressurreição de Lázaro. A quarta ressurreição, através do apóstolo Pedro, de Tabita. A quinta ressurreição, através do apóstolo Paulo, daquele rapaz Eutico, que caiu da janela, cochilou, quando Paulo estava pregando, caiu da janela do 2º andar, bateu no chão e morreu. Paulo foi lá e o ressuscitou. 6 ressurreições, ou 5, né? Mas nós temos a ressurreição mais magnífica, que é a que nós estamos comentando aqui, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Que muitos nem percebem, não veem o milagre, o poder dessa ressurreição. Muitos desprezam a palavra de Deus, desprezam a vida que Jesus teve. Muitos consideram que Jesus foi um fracasso porque morreu tão jovem, poderia ter feito muito mais coisa, mas não entende que o plano perfeito de Deus foi executado 100% pela pessoa de Jesus, culminando com a ressurreição dentre os mortos. E nós vimos aí, nós já lemos aqui, ainda em Coríntios capítulo 15, versículo 20, Paulo vai dizer o seguinte, segundo aqui o seu comentário sobre a questão da ressurreição, eu vou ler na NVT aqui bem claro, diz assim: mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos, Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que morreram. Olha, meu amado, Ele é a primícia dos que morreram. Se tem um primeiro, terão outros, mas Paulo diz, tudo no seu tempo. Primeiro Cristo é ressurreto, para nunca mais morrer. Essa é a ressurreição mais magnífica, porque Lázaro voltou a morrer. Essa garotinha que eu falei, que de 12 anos, a filha de Jairo, depois morreu novamente, nunca mais ressuscitou. Mas Jesus Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. E é essa ressurreição que te aguarda, meu querido. Quando Jesus te ressuscitar, você nunca mais provará a morte. Você terá um corpo eterno, um corpo glorioso na presença do Senhor. Esse corpo não sofrerá mais tristeza, angústia, dor, lamento. Nada mais afetará, você não envelhecerá. Esse corpo será jovial pela eternidade afora. Você adorará o Senhor diuturnamente, não terá noite lá na glória. Você estará sempre na presença do Senhor. Você estará ali adorando-o de espírito e em verdade, e nada poderá deter mais a sua vida, a sua alegria, a sua paz. Reinará para sempre com o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a esperança que Deus te promete. Romanos 4:25, Paulo diz, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Jesus justifica o nosso pecado. Estamos justificados diante de Deus. Não devemos mais nada. Não deixa a tua consciência te acusar. Ah, você aprontou.
eu aprontei no passado, mas agora eu sirvo o meu Deus em espírito e em verdade. A minha vida agora é para a glória de Deus. A minha vida agora é abençoada pela ressurreição de Cristo. Eu agora estou caminhando para o céu, morada eterna daqueles que servem ao Senhor. E para concluir, querido, quero fazer uma leitura rápida com você. Paulo vai dizer aqui a partir do versículo 23, na versão NVT diz assim: mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Amém? Você é de Cristo? Amém. Então você vai ressuscitar quando Ele voltar. Glória a Deus. É a palavra de Deus, é a Escritura, pode crer, porque é a palavra do Senhor. Isso aqui não é invenção religiosa de pastor, de papa, de padre, não, é a Santa Escritura. Você vai ser ressuscitado quando Cristo voltar. Glória a Deus. E continuando ele diz: então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todos os governantes. Aí você governante que acha que é o bambambam, né? Vai ser destruído, infelizmente. E toda a autoridade e todo o poder. Jesus vai lhe cuidar de tudo isso, meu amado. Não fica aí triste, mas aquele infeliz lá não tem ninguém que tira de lá. Tem sim, vai chegar o momento. Fique em paz, suporta, fecha a boca, para de murmurar, para de amaldiçoar e abençoe. Nós não estamos autorizados pela palavra de Deus para amaldiçoar ninguém. A verdade, a Bíblia diz o seguinte: não faleis mal da autoridade do seu povo. E nós muitas vezes soltamos a nossa linguinha por aí falando mal de todo mundo. Nós não, eu, desculpa. Que Deus me perdoe antes que eu morra aqui. Não é para falar mal, é para abençoar. Eu quero que ele morra. Não, eu quero que ele seja salvo. Mas que ele já aprontou. Aí é entre ele e Deus. Eu não sou juiz de ninguém. Eu não consigo julgar nem a mim mesmo. Por que eu vou julgar o servo alheio? Para o seu Senhor, ele estando de pé ou caindo, o Senhor continua sendo o Senhor dele e nosso. Amém, queridos? Mas continuando: pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Glória a Deus. Pois as Escrituras dizem: Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo, que é claro que é o Deus Pai. Mas eu vou pular um pouquinho aqui, eu quero continuar com você agora numa outra questão, que o apóstolo Paulo aqui nos chama a atenção quando ele diz assim: alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Falamos da morte de Cristo, agora vamos ver a nossa ressurreição. Falamos da ressurreição de Cristo, vamos ver sobre a nossa agora. Paulo diz assim: alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Eu já fiz essa pergunta. Que tipo de corpo terão? Você já fez essa pergunta? Não é? Na nossa mente, como é que vai ser isso? Como é que eu vou ressuscitar? Com que corpo? Vou reconhecer as pessoas lá no céu? Será que vai ter a mesma aparência? Não é? Como diz o irmão, olha, mulher não vai entrar no reino dos céus, viu gente? O irmão falou isso, a irmã ficou toda escandalizada. Não, pelo amor de Deus. É que lá no céu, meus amados, não vai ter mais essa distinção entre homem e mulher. Tá? Isso aí é para a terra. Estando na presença do Senhor, todos são um em Cristo Jesus. Lá existirão os santos na presença do Senhor. Não tem mais essa distinção. Eu sei que isso é meio confuso, mas lá você vai entender direitinho, tá bom? Aí o apóstolo Paulo diz assim: olha, que perguntas tolas são essas? Eu achava que eu estava abafando, perguntando uma coisa profunda, né? Como que vai ser lá no céu? Que corpo nós teremos? Paulo diz: para com essas perguntas tolas, meu filho. Ele está falando aqui, não sou eu não. Ele vai explicar. Ele vai dizer o seguinte: a semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. Alguém aqui já plantou alguma coisa? Sim ou não? Todo mundo já plantou. Planta lá um grão de feijão, nasce um pé de abóbora. Você planta um grão de milho, nasce um abacateiro.
Cada semente, ela tem o seu corpo que Deus já lhe deu. Uma semente não se transforma em outra coisa a não ser aquilo que Deus já determinou. Mas a semente em si não se parece em nada com a planta, não é verdade? Pega um grão de feijão e chega próximo a um pé de feijão. Tem semelhança? São iguais? Nem parecidos são. É isso que Paulo está explicando aqui, ó. A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá. Tá certo? Não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá o novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para as aves e outros para os peixes. Veja bem. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória umas das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Acabou a doença, acabou a data de validade. Ah, irmão, estou com 99, estou me acabando, estou fraquinho. Não vai ter mais isso, santo. Você terá uma data de nascimento eterna, que nunca cessará, para a glória de Deus. Eu estou lendo a Escritura, tá bom, santo? Então pode confiar. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. Oh, louvado seja Deus. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. Ah, irmão, estou tão fraquinho que eu mal consigo andar. Pois você vai ser um Hulk daqui a pouco. Lá na glória. Oh, glória. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Ninguém mais pode te matar. Você não precisa abrir porta para passar, meu amado. Você pode sair pelo teto, pela parede, onde você quiser. Nada mais vai te impedir. Agora você transita no mundo físico, de um lado para o outro, sem empecilho algum. Não precisa de carro mais não, de metrô, de avião, nada. Você sai da terra, vai para a glória e volta em questão de segundos. Você crê nisso? Oh, glória! Então fica firme com Jesus, para você alcançar essa bênção aí para a glória de Deus. Vamos continuar. Estou acabando, pastor. É enterrado como corpo humano natural, ressuscita como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, há também corpos espirituais. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Oh, glória! Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Oh, glória! Você pode aplaudir Jesus por conta disso, meu amado? Louvado seja Deus. Você pode se colocar de pé, por gentileza? Pode curvar sua cabeça para nós orarmos? Glória a Deus. Quero perguntar se há alguém que gostaria de entregar sua vida a Cristo. Se tiver, estenda sua mãozinha. Venha até aqui à frente, por favor. Vamos orar por você. Tem alguém? Não tem ninguém. Quero orar com você, irmão. Feche seus olhos, por favor, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agradeça a Deus por Cristo Jesus ter morrido na cruz do Calvário, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia. Agradeça a Deus porque você foi chamado, porque você tem essa promessa na sua vida,
que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, Ele também trará você um dia com Ele para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, te louvamos por esta vitória, te louvamos porque Cristo nos resgatou, meu Deus, da morte eterna, trazendo-nos para a vida eterna. Nossa gratidão eterna ao Senhor. Embora sendo pecadores, fomos resgatados em Cristo Jesus. Temos agora a certeza da vida eterna, temos agora a certeza que ainda que morramos, nós seremos ressuscitados para a glória de Deus Pai. Por isso te adoramos, por isso te exaltamos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém.